E a gente começa falando sobre as eleições na Argentina. Às 8 horas da manhã, é o que se espera, né? Claro que há aqueles que deixam de votar. Cerca de 35 milhões de argentinos devem votar no segundo turno amanhã. Sérgio Massa, candidato peronista, ministro da Economia do atual governo Alberto Fernandes, e Javier Milei, ultralibertário, estão disputando a vaga de próximo presidente da República. Para saber como que está a movimentação, para saber quais são as expectativas para esse dia tão esperado na Argentina amanhã, eu estou recebendo aqui o Fabrício Naitsky, o nosso editor de internacional, que vai trazer algumas informações, algumas expectativas para a gente, né, Naitsky? Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos que acompanham o Fast News. Expectativa de uma eleição apertadíssima. O que dizem os especialistas? Há dois sentimentos neste momento entre a população argentina. Aquela de revolta, desânimo com o atual governo e aquela de medo, temor pelo futuro em caso de uma eventual eleição de Javier Milei. O sentimento que aflorar mais a pele do eleitor amanhã pode acabar decidindo o resultado, já que, segundo as pesquisas, é impossível apontar nesse momento quem será o vencedor no próximo domingo. As pesquisas apontam um empate técnico entre Javier Milei e Sérgio Massa, na média, uma leve vantagem para Milei, com cerca ali de 51% dos votos válidos, mas isso, claro, a gente só vai conseguir confirmar a partir de amanhã, como você bem destacou, 35 milhões de eleitores argentinos aproximadamente, que devem comparecer às urnas a partir das 8 da manhã, horário local. Importante destacar que os dois partidos, os dois principais representantes, devem ter 200 mil fiscais de urnas em todas as sessões eleitorais do país. Um fiscal para cada candidato, espalhados pelas mais de 105 mil sessões eleitorais na Argentina. Isso vem após uma movimentação do gabinete de campanha de Javier Milei, tendo falado de uma fraude eleitoral, uma suposta fraude eleitoral ocorrida no primeiro turno, em que os guardiões das urnas, a Gendarmeria Nacional, teria alterado o conteúdo dos votos. A gente lembra as urnas, no caso, de papel, as chamadas boletas depositadas pelos eleitores argentinos. Essa acusação levou a uma rápida resposta da Justiça Eleitoral Argentina, que disse que não se trata de algo verdadeiro, que a acusação é infundada. Foi uma acusação feita pela irmã de Javier Milei, Karina Milei, e o advogado Santiago Viola, que ele próprio afirmou, em sequência, que, na verdade, essas acusações foram com base em informações obtidas pela campanha de Milei através das redes sociais, ou seja, que a própria campanha, o próprio partido La Libertad Avança não conseguiu conferir, checar antes de apresentar essa denúncia. Portanto, houve essa movimentação, uma reunião de emergência foi convocada pela Justiça Eleitoral com os representantes das duas chapas para apaziguar o clima antes desse domingo, que promete ser muito acirrado e que vai trazer essa resposta. Quem será o próximo presidente da Argentina? Agora, Cláudio Dantas também conosco nesta tarde de sábado para a gente analisar um pouquinho essas movimentações às vésperas das eleições na Argentina. Dantas, boa tarde para você. Vamos lá, essa informação que o Naitsky trouxe para a gente é uma informação muito importante e que deve ser muito bem colocada pelos candidatos. A gente está vendo que é uma informação que veio do lado de Javier Milei. Havia-se uma expectativa muito grande antes do primeiro turno, que ele já levasse essas eleições em turno único. Isso não aconteceu. E por mais que as pesquisas venham mostrando uma leve vantagem dele, um discurso como esse mostra que há uma certa preocupação. O que você pensa sobre isso? Boa tarde a Lívia, boa tarde, boa tarde a toda a nossa audiência. Nós temos, mais uma vez, aí uma situação de uma campanha que vem mexendo naturalmente com crenças, né, do eleitorado argentino. A gente faz um paralelo direto com o eleitorado brasileiro aqui, com a última campanha que vivemos, uma campanha, talvez a campanha mais tensa da história brasileira, e eu acho que também a Argentina está vivendo a sua campanha mais tensa. Eu tenho reparado nos analistas que fazem, né, o acompanhamento ali nos jornais argentinos, que estão no dia a dia dessa campanha, todos eles muito
preocupados justamente com o nível aí de ataques, com essas, vamos dizer assim, essas questões que são levantadas sobre sistema eleitoral, sobre fraude, sem que haja qualquer tipo de comprovação. Quer dizer, tudo isso tende a trazer uma insegurança muito maior, a aumentar esse nível de tensão, justamente porque, dependendo do resultado, você pode ter contestação, pode ter protesto na rua e pode ter repeteco até daquilo que nós vimos no 8 de janeiro aqui. Então, isso precisa ser evitado, né? Afinal de contas, a gente percebe que qualquer tipo de discurso nesse sentido, ele precisa estar fundamentado em fatos, coisa que nós não temos até agora nada em relação a qualquer tipo de fraude lá nas eleições que vão acontecer nesse fim de semana. Pois é, as pesquisas mostram que há uma indefinição muito grande ainda sobre quem é realmente o favorito, porque aquelas pesquisas que foram divulgadas enquanto a legislação argentina, antes da primeira semana, às vésperas da eleição, essas pesquisas que foram divulgadas mostravam uma diferença muito pequena entre os dois candidatos, mas as pesquisas que foram realizadas nesta última semana não são pesquisas da Justiça Eleitoral, porque não tem essa permissão para que haja essa divulgação, mas pesquisas feitas pelos partidos, pelos próprios candidatos, por algumas empresas e que têm resultados que acabam vindo à tona, mostram que há uma vantagem de 3, 4 pontos percentuais para Milei. Se isso se configurar, preocupação para o governo brasileiro, Dantas? Bom, é o problema de você querer, né, ali como o que aconteceu com o Lula, né, como presidente da República, resolver de alguma maneira interferir na eleição no país vizinho, fazer comentários sobre comentários de candidatos à presidência. Um presidente da República, um chefe de Estado, um chefe de governo, ele não pode entrar nesse tipo de questão, né, partidária, eleitoral. Ele não pode demonstrar apoio a esse ou aquele candidato e muito menos comentar declarações desses candidatos. Por quê? Porque se o candidato que ele apoia perder, ele vai ter de lidar com o candidato vitorioso. Nesse caso, se o Milei ganhar, o Lula vai ter de lidar com o Milei, e isso já de cara vai criar, vamos dizer assim, um atrito desnecessário para uma relação que é histórica. A relação do Brasil com a Argentina, ela é assim, indissociável, né? Nós temos destinos comuns, relações muito próximas, comércio, a relação comercial, né? A Argentina é o nosso terceiro maior parceiro, atrás da China e dos Estados Unidos. Então, é indissociável. Você não pode, em função de essa ou aquela gestão, prejudicar essas relações. Relações que acontecem não só, né, na área cultural, na frente cultural, mas também na frente econômica, na frente social. Nós temos, nós brasileiros circulamos livremente, né, pelo Mercosul, vamos à Argentina, bastando levar uma identidade, eles também aqui, né, na hora do verão, temos muitos argentinos que vêm para o Rio de Janeiro, para a região dos lagos ali, para Búzios, o pessoal adora vir para cá. Então esse tipo de problema ali, de questão, trazer para uma questão pessoal uma relação entre estados, algo que tem um impacto negativo e não pode acontecer. A gente espera que, naturalmente, se o Milei vencer, ele também tenha uma postura de estadista, é isso que se espera, e que coloque de lado o discurso eleitoral, né? Saia, desça do palanque e passe a atuar como um presidente da República. Aliás, é o que eu espero normalmente de todos os políticos, mas infelizmente nessa vida que a gente tem hoje aí de política de rede social, parece que ninguém quer descer do palanque, Lívia. Falando em rede social, Naides, que pelo menos no universo digital, nas redes sociais, Milei é um candidato consolidado já, um político consolidado. São milhões de seguidores nas redes sociais, pelo menos no Instagram. E quando a gente pega Sérgio Massa, ele não tem esse apelo nas redes sociais que Milei tem. E só antes de falar com você, Naides, que é um movimento, Dantas, acabei de pensar nisso agora, eu acho que você vai ter informações interessantes para a gente. É um movimento que se estabelece em boa parte dos países. Me parece, e trazendo para a realidade brasileira, quando a gente fala daqueles candidatos que estão no espectro mais à direita, há uma presença mais forte nas redes sociais. O que explicaria esse movimento, na sua opinião?
Olha, eu não faria, assim, eu tenho uma leitura um pouco diferente, Lívia, porque assim, rede social é muito de engajamento, de militância, né? E quem começou muito, por exemplo, no Brasil, quem primeiro inaugurou essa militância de rede social foi justamente o PT. Nós tivemos uma campanha, por exemplo, a campanha da Dilma em 2014, foi uma campanha que se utilizou muito da rede social, inclusive com muita fake news. Naquela época, né, não tinha aí essa postura mais rígida, né, do TSE, da Justiça Eleitoral em relação a fake news, mas nós vivemos muita desinformação, fake news, muito ataque, muita campanha do ódio, tudo isso através de rede social, e quem estava, vamos dizer assim, na frente era justamente a militância do PT. Inclusive tinha empresas especializadas, empresas que depois foram até arroladas, melhor dizendo, em investigações, né, de diferentes propósitos, né? Neste caso, o que aconteceu depois foi que o pessoal mais da direita entendeu como é que estava funcionando a rede social e resolveu também aprender a fazer, né? E nós tivemos aí um boom dessa alt-right, dessa nova direita nas redes sociais, fazendo com que chamasse mais a atenção e houvesse uma reação do sistema, e aí isso já virou história, a gente já sabe no que deu. O Milei, a campanha do Milei, ela está muito focada também nas redes sociais, mas a campanha do Massa também não está distante, não. Tanto é que as duas campanhas, elas transbordaram, né, por um discurso de medo, de ódio, de enfrentamento, e é isso que está trazendo tanta atenção para a eleição na Argentina nesse momento, fraturando, inclusive, a sociedade. Eu disse ontem uma coisa no Pingos, Lívia, que eu gostaria de repetir aqui, que eu acho que assim, a gente precisa, como eleitor, como cidadão, como pagador de impostos, entender que numa campanha o candidato, ele promete tudo. E o que está acontecendo nessas campanhas hoje? Eles estão explorando essas convicções pessoais, as crenças pessoais. E aí eles colocam em debate não a capacidade de gestão, mas eles colocam princípios que estariam em jogo na eleição, né? A liberdades individuais, a democracia, etc. e tal. Nós vivemos isso aqui também. E eles estão vivendo isso lá. Só que nenhum político, nenhum candidato à presidência, nenhum presidente da República pode garantir qualquer tipo de coisa que esteja além da sua capacidade, ou seja, além da capacidade administrativa. Aliás, o próximo presidente da Argentina terá de lidar com um Congresso também dividido. E para aprovar qualquer matéria, seja o Massa, seja o Milei, terá que negociar muito com o Congresso, terá que dialogar, terá de fazer política. Então a gente precisa, vamos dizer assim, parar de idolatrar político, achar que político é salvador da pátria, achar que o que ele está prometendo, né, é salvar o destino de determinado país, que isso é uma verdade. Não é uma verdade, é uma ilusão que é criada com muito marketing, com muita propaganda, e nós temos que ser céticos e cobrar dos políticos gestão, entrega, os nossos impostos bem empregados na administração pública. Lívia. Agora, Naides, que para a gente fechar essa primeira rodada, falando sobre eleições, tem muitos assuntos para a gente tratar aqui no Fast News ainda. Quando eu ouço o Dantas falar de campanha do medo, campanha do ódio, que ambos os candidatos estão realizando, eu me lembro de um dado que acho que você que trouxe para a gente no Jornal da Manhã hoje ou de ontem, sobre a campanha da rejeição, digamos assim, as eleições da rejeição. A gente tem um cenário de rejeição enorme para ambos os candidatos na Argentina, é isso, né? Pois é. De fato, Lívia, o que acontece é o seguinte: Javier Milei, ele é rejeitado por conta de algumas ideias, algumas posturas que ele adotou durante essa campanha, declarações polêmicas. Ele já falou, por exemplo, que o Papa Francisco é comunista, isso não cai muito bem entre o público argentino. Falou, por exemplo, de forma elogiosa da ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher, que liderou o Reino Unido durante a Guerra das Malvinas, que ainda é uma ferida muito aberta para o povo argentino, mesmo tendo sido um conflito ainda na Guerra de em 1982, para ser mais preciso. Então, esse tipo de declaração, certas posturas, propostas que às vezes podem parecer impossíveis de serem realizadas, como a dolarização da economia, elas acabam ali levando a uma desconfiança do eleitorado argentino. Também a gente viu nesse segundo turno a postura de Javier Milei já caminhando ali um pouco mais de forma conciliadora em direção a Patrícia Bullrich, por exemplo, o mesmo Javier Milei que dizia ser contra a chamada casta política, termo que ele mesmo usou ali para cunhar, para definir a classe mais tradicional da política argentina. Então isso leva a uma desconfiança, leva a uma rejeição de parte do eleitorado.
Por outro lado, quando a gente fala do Sérgio Massa, há essa questão envolvendo os padrinhos políticos de Sérgio Massa, ou seja, o kirchnerismo, o peronismo, que são modelos ali de populismo, e no caso do kirchnerismo ainda mais à esquerda, que já foram muito mais populares na Argentina. O peronismo, assim, na forma mais ampla, digamos assim, ele ainda é relativamente popular, ele ainda possui ali um grande capital político, mas o kirchnerismo, especificamente, esse não, esse já está um pouco mais ultrapassado no que diz respeito ao eleitorado na Argentina. Tanto que o atual presidente Alberto Fernandes abriu mão de disputar a reeleição, a vice Cristina Kirchner rompeu praticamente com o governo atual e também abriu mão de eventualmente participar dessa disputa, e aí coloca Sérgio Massa na ponta da prancha ali, precisando se distanciar tanto de Fernandes quanto de Kirchner e, ao mesmo tempo, justificar erros da própria gestão. Sérgio Massa é o atual ministro da Economia. Ele assumiu o cargo em agosto do ano passado. Foi o terceiro ministro da Economia da Argentina em menos de um mês, quando a situação já era ruim, mas acabou ficando pior. A inflação só aumentou. O desemprego, é verdade seja dita, baixou, mas a população argentina emergiu ainda mais numa situação de pobreza. Ou seja, os dois candidatos têm fortes calcanhares de Aquiles, cada um deles. E isso leva a uma grande rejeição. O que nos leva a crer, melhor dizendo, que quem vai decidir essa disputa amanhã são os indecisos, aqueles que ainda não se posicionaram, podem ter votado em branco ou nulo no primeiro turno, podem nem mesmo ter comparecido às urnas, e aí vão ter que escolher agora dessa vez entre Sérgio Massa e Javier Milei.